Você já sentiu como se estivesse preso em um ciclo constante de pensamentos negativos? Como se tivesse uma voz na sua cabeça repetindo que você não é bom o bastante, ou que você não é amado, ou que as coisas não vão dar certo para você? O mundo está cheio de ruído e esse barulho todo acaba afetando a nossa mente. Mas se eu te disser que a vitória na sua vida não está em um único ato grandioso, mas sim naquilo que você repete. A Bíblia diz que as nossas palavras têm poder. Elas podem gerar vida ou morte. E é interessante, irmãos, que quando a gente lê isso, nós pensamos só no efeito das nossas palavras na vida das pessoas. Mas as palavras que nós falamos e pensamos também geram vida ou morte em nós mesmos. Hoje eu quero te mostrar como substituir as mentiras que têm te levado à derrota por uma nova mentalidade, firmada e focada na palavra de Deus. Fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque eu vou te dar 3 verdades que você pode começar a repetir hoje mesmo para calar as mentiras que têm te sabotado e te ajudar a romper em todas as áreas da sua vida. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós postamos uma palavra de esperança, de fé e de fortalecimento espiritual. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal. Quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Dê o like no vídeo, o seu like é muito importante. Quando você dá o like no vídeo, se inscreve e ativa as notificações, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo. Você recebe um aviso aí no seu celular. Amém? E isso é muito importante para o crescimento e para o fortalecimento desse canal aqui. Irmãos, o poder de Deus é histórico e irreversível. Para criar uma nova mentalidade, você precisa se lembrar do poder de Deus. O Salmo 114 é um salmo usado para lembrar a saída do Egito. E ele apresenta algumas perguntas retóricas que nos convidam a reviver a história de Deus. Amém? Eu quero ler com você esse salmo aqui e fazer uma breve reflexão nele. Diz assim, olha: quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó saiu do meio de um povo de língua estrangeira, Judá tornou-se o santuário de Deus, Israel o seu domínio. O mar olhou e fugiu, o Jordão retrocedeu, os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros. E no verso 5 diz, a partir do verso 5 diz assim: por que fugir, ó mar? E você, Jordão, por que retroceder? Por que vocês saltaram como carneiros, ó montes? E vocês, colinas, por que saltaram como cordeiros? Estremeça na presença do soberano, ó terra, na presença do Deus de Jacó. Ele fez da rocha um açude, do rochedo uma fonte. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Presta atenção. Deus é tão poderoso que quando Ele fala, os obstáculos não apenas se movem, eles saltam. Jesus falou que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos dar ordens aos montes. Você tem fé? Então você pode ordenar que as montanhas de problemas que têm te cercado se afastem da sua vida. Quando o inimigo vier com as mentiras dele, você precisa se lembrar do que Deus já fez na sua vida.
Olha para trás, meu irmão, minha irmã. Olha de onde Deus tirou você. Olha quantas bênçãos o Senhor já te concedeu. Quantas batalhas Ele já permitiu que você vencesse. Jesus nos deu o exemplo perfeito de uma nova mentalidade. A Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Assim como Israel foi tentado lá no deserto por 40 anos, Jesus esteve no deserto por 40 dias e 40 noites. E lá no deserto, o diabo repetiu as suas duas grandes mentiras. Primeira, você não é suficiente. E segunda, você não é amado. O tentador desafiou Jesus dizendo assim: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Ele estava sugerindo que talvez Jesus não fosse o Filho de Deus e que talvez Deus não daria o pão para ele. Jesus então respondeu assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Quando Jesus disse isso, irmãos, ele não estava só citando as Escrituras para o diabo, ele estava afirmando a sua identidade, aquela identidade que o Pai já havia estabelecido. A vitória de Jesus nos aponta para 3 verdades que eu quero que você entenda e receba no seu espírito hoje. Primeira verdade, Ele está aqui. Irmãos, o Espírito Santo levou Jesus ao deserto, mas Ele não deixou Jesus lá no deserto. Então, o que eu quero que você entenda? Não se defina pela dificuldade do momento que você está vivendo, mas se defina pelo tamanho do seu Deus. A sua dor, a sua aflição, elas são legítimas, sim, mas elas são momentâneas. Vai passar. Tenha fé. Você não está lutando sozinho contra o seu vício, contra a sua ansiedade, com as crises aí no seu casamento, nos seus relacionamentos ou com as suas dificuldades financeiras. Deus está com você na sua fraqueza e no seu deserto. Hebreus capítulo 4 diz que nós não temos um sacerdote que não conhece a nossa realidade. Ele, Jesus, experimentou fraqueza e provações, porém, ele venceu tudo, sem jamais ter cometido pecado. Segunda verdade que eu quero que você receba no seu espírito: está resolvido. Repita isso aqui nos comentários. Está resolvido. Olha só, Deus já providenciou a solução, irmãos. Nós não precisamos repetir o erro de Israel, que transformou um caminho que poderia ser feito em 40 dias numa jornada de 40 anos, simplesmente porque focou na dificuldade. Cuidado para não se diminuir diante dos seus inimigos ou diante dos seus problemas. O povo de Israel, ao invés de se concentrar no que Deus faria, ao invés de focar na promessa, inventou que eles pareciam gafanhotos para você enfrentar essa situação, essa dor, essa perda, essa injustiça. Diga para você mesmo: é difícil, mas Ele está aqui. Ele abriu o mar, Ele moveu montanhas e Ele já cuidou, ou Ele já está cuidando da minha situação. Amém? E a terceira verdade que eu quero que você receba pela fé: eu sou dele. Repita isso comigo: eu sou dele. O diabo tentou convencer Jesus a provar a sua identidade. Mas antes mesmo de Jesus ir para o deserto, ele já teve essa confirmação. Quando Jesus foi batizado, a voz de Deus foi ouvida do céu, afirmando assim: olha, este é o meu filho amado,
em quem eu me comprazo. Não tente transformar pedras. Jesus não precisava transformar pedras em pão, porque ele já é o pão da vida. O diabo não pode dar para você aquilo que já é seu. A sua identidade é fixa. Se você não acredita que é amado, você vai passar a vida toda tentando transformar pedras em pães, buscando satisfação em coisas temporárias. Mas você pertence a Deus. A Bíblia diz que você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, pessoa exclusiva de Deus. Quando Jesus resistiu às tentações, usando a palavra de Deus, o diabo o deixou. E os anjos de Deus vieram e o serviram. A ajuda de Deus, o seu livramento já está a caminho. Não tente adiantar o processo de Deus. Não queira se alimentar de coisas que não foram destinadas para você. Nos momentos de necessidade, confie na palavra do Senhor. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você só precisa continuar crendo. Amém? Eu quero que você repita essas 3 verdades que eu falei aqui em voz alta. Aí onde você estiver, diga assim: Ele está aqui, está resolvido e eu sou dele. E se você puder, escreva também aqui nos comentários. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar por você. Então, escreva aqui nos comentários do vídeo o seu pedido de oração. Quando a gente chega aqui nesse momento de oração, normalmente você se lembra de alguma causa aí pela qual você deve orar. E o Espírito Santo de Deus pode trazer nesse momento também à sua lembrança o nome de uma pessoa, alguém que será alvo da sua oração, da sua intercessão. E quando você coloca o nome dessa pessoa aqui nos comentários, ou talvez o seu próprio nome, essa pessoa se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas que vão assistir esse vídeo e que vão ler os comentários. Eu não sei você, mas eu tenho o hábito de ler os comentários dos vídeos que eu assisto. Então, escreva aqui o nome de alguém e escreva também a circunstância, a dificuldade, o problema pelo qual você está passando. Amém? E vamos orar juntos nesse momento. Pai amado, Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Deus, reconhecendo que muitas vezes nós ficamos presos em ciclos de mentiras dentro da nossa mente. Quantas vezes, Senhor, nós acreditamos que não somos suficientes, que não somos amados, e assim nós nos deixamos paralisar pelo peso dessas vozes contrárias. Mas hoje, ó Deus, diante da Tua palavra, nós declaramos pela fé que nós vamos substituir essas mentiras pelas verdades contidas aqui na Tua palavra. A Tua palavra nos lembra que Tu és Deus, Deus poderoso, e que os obstáculos saltam diante da Tua voz. Assim como o mar se abriu para Israel, assim como as montanhas estremeceram diante do Teu poder, nós cremos que nada pode resistir àquilo que o Senhor já determinou para as nossas vidas. Oh meu Deus, eu peço que o Senhor nos ajude a guardar no nosso coração essas 3 verdades que nós recebemos hoje. O Senhor está aqui, o Senhor está conosco, já está resolvido e nós somos Teus, nós pertencemos a Ti. Que cada mentira do inimigo seja calada, que cada voz de acusação seja silenciada e que a Tua verdade nos fortaleça todos os dias. Assim como Jesus, no deserto, respondeu ao tentador com a Tua palavra, nós também queremos aprender a responder com fé.
lembrando sempre quem nós somos em Ti. E hoje, ó Deus, nós entendemos que somos filhos amados, escolhidos, separados para viver uma vida de vitória. Pai, eu oro por cada pessoa que está ouvindo agora essa palavra. Que o Senhor renove a mente dela, quebre os ciclos de engano, traga cura, Senhor, para as emoções, conceda a restauração para os casamentos que estão em crise, dá esperança para aqueles que estão cansados e desanimados. Ó Deus, que o Senhor derrame a Tua provisão para aqueles que estão vivendo uma escassez na área financeira e dê paz para aqueles que estão aflitos. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que a nossa confiança não está em nós mesmos, mas a nossa confiança e a nossa esperança estão em Ti. Que a Tua verdade prevaleça em cada pensamento e em cada decisão que tivermos que tomar na nossa vida. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém e amém. Receba no seu coração essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa semana seja uma semana de bênção, uma semana produtiva, uma semana surpreendente. Que Deus possa te surpreender nessa semana que está começando. Amém? E se essa mensagem abençoou a sua vida, ela pode também abençoar a vida de alguém. Compartilhe essa palavra com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, mande para as pessoas que você ama. Essa palavra pode fazer a diferença total na vida de alguém, na vida de uma pessoa que está desanimada ou que está passando por um momento de dor, de perda, de frustração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você que é membro do canal está assistindo a esse vídeo um dia antes dele ser postado. É uma forma de expressar a minha gratidão pela sua vida. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.